Bom dia a todas, a todos. Nós vamos retomando, então, nossa atividade no dia de hoje, sexta-feira, com a mesa redonda Espaço como substrato para a constituição da subjetividade. Para trabalhar conosco nessa mesa, eu gostaria de convidar a doutora Bernadette Castro Oliveira, que é doutora em Ciências Sociais pela USP, desenvolve pesquisas com poceiros e escreveu diversos trabalhos já publicados. Dinâmicas territoriais e novas formas de imigrações brasileiras no início do século XXI, tempo de travessia, tempo de recriação, os camponeses na caminhada, terra indígena e sustentabilidade, patrimônio cultural e territorial entre os Chavantes de Sangradouro, Volta Grande. Então, conosco a doutora Bernadette. E também gostaria de convidar para estar conosco o professor Dr. Lindon Fonseca Matias, que é bacharel em Geografia pelo Unesp, mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, professor adjunto do Departamento de Geografia da Unicamp, atua como professor e pesquisador nos cursos de graduação e pós-graduação na área de planejamento urbano regional. E gostaria de lamentar imensamente o fato de que não vamos contar com a professora Elze Vieira, porque ela foi uma das vítimas da Varig. Ela está em Londres, tentou embarcar desde quarta-feira que ela tenta embarcar e não conseguiu. Ontem, pelas 14h, ela jogou a toalha e disse: não vai dar para estar aí, porque qualquer voo que ela pegasse, ela chegaria aqui no Brasil já num horário posterior a esse horário de hoje. E aí, infelizmente, até ontem lutamos para que se tornasse possível a presença dela. Desta forma, vamos nos privar da sua contribuição. Teremos aqui duas exposições, então destinaremos o tempo de 30 minutos a cada uma das exposições, por combinação espontânea, quase espontânea. A doutora Bernadette vai ser a primeira a falar para nós. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer poder, eu acho que, dialogar com uma das outras fronteiras, como dizem meus colegas antropólogos, né, do conhecimento, porque a gente sempre faz, e eu tenho essa perspectiva de que a gente sempre faz uma troca bastante frutífera, né, e caminha muito mais por dentro da nossa própria disciplina. Quero agradecer ao Conselho pelo convite também, e acho que a gente, dando esse pontapé inicial, é um jogo que tende a perdurar. Eu disse isso porque, normalmente, dentro da antropologia, que é uma área de especialização minha, normalmente eu sou questionada por esse caminhar na fronteira, né? E acho que essas contribuições, inclusive, que auxiliam muito a reflexão sobre várias questões, vários aspectos, né, das relações sociais, têm vindo exatamente desse contraponto com outras áreas. Então, fico muito feliz, né, de estar podendo dialogar com a psicologia, com os psicólogos, uma questão que tem sido bastante trabalhada pela própria antropologia, até pela geografia, meu colega geógrafo também vai falar um pouco disso, de questões como, por exemplo, a questão da terra. Eu retomaria aqui inicialmente alguns pontos que talvez sirvam de parâmetros para a gente poder refletir um pouco mais. Peço desculpas a vocês, eu havia selecionado também um material visual que não deu tempo de fazer uma recomposição, para poder exemplificar, né, de certa maneira, alguns pontos que eu vou me referir aqui. Mas
Eu acho que vocês também têm tido um trabalho bastante interessante e que a gente pode se reportar, por exemplo, como o vídeo de ontem, né? Então, falta de imagem não será o caso de impedimento para novas discussões. Na antropologia, quando nós trabalhamos essa dinâmica ou essa relação do espaço, nunca trabalhamos, assim como em outras áreas do conhecimento, nunca trabalhamos separado da questão do tempo. Né? A relação espaço-tempo são categorias fundantes para o pensamento humano. Né? Os homens se relacionam entre si e se relacionam com as coisas, né, numa dimensão espacial e temporal. Espaço e tempo também são categorias da natureza. Né? A física trabalha a biologia, a geologia e a química. Né? De certa maneira, várias áreas, né, do conhecimento tratam, né, e tem esta relação, espaço-tempo, como uma categoria fundamental, onde se constroem não só conceitos, mas também as relações sociais. E as relações da natureza e com a natureza. O espaço como substrato da subjetividade, né, e diria o antropólogo, e da identidade também, permite várias leituras. Né? Leituras, por exemplo, que a própria geografia vai fazer, acho que o Lindon vai dar bem conta disso. Eu vou me reportar praticamente a uma conotação de espaço mais dentro do âmbito da antropologia, no que diz respeito ao espaço também, né, numa conotação como território. Né? E um território que passa a ser definido nessa relação espaço, tempo e cultura. Esse espaço como substrato para a construção e constituição da subjetividade, ele acompanha necessariamente a construção das relações indivíduo-sociedade ao longo da história, né, da evolução dos grupos humanos. Aquilo também bem tratado pela sociologia, né, na relação indivíduo-sociedade, pela psicologia também. E, de certa maneira, diz respeito à construção de relações no âmbito da cultura e da natureza, né, como sendo uma relação que se constrói ao longo dos próprios, da própria constituição dos grupos humanos, na relação entre si e na relação com as coisas, ou com a própria natureza. Né? É um conjunto de relações que vai se constituindo a partir do momento em que os grupos humanos tomam a natureza como paradigma. Né? Ou seja, tomam a natureza como o outro. E é claro que, pensando em identidade, pensando em subjetividade, elas são e vão ser construídas a partir do momento que você tem a tua relação ou o teu contraponto, né, com o outro que não é você mesmo. A cultura, de certa maneira, ela também se relaciona e se constitui como cultura a partir do momento em que é possível estabelecer esses parâmetros, ou seja, essa criação de certos paradigmas, como esta separação entre cultura e natureza. Né? E eu me refiro aqui um pouco, dentro da antropologia, àquilo que Lévi-Strauss chamou de pensamento totêmico. Né? As primeiras formas de organização dos grupos humanos, elas vão sendo feitas exatamente nesse contraponto com a natureza. Né? De que maneira? Por exemplo, pensando um pouco aqui, a construção do totem. Né? O totem como um referencial dos indivíduos, da sua posição social e da sua posição no espaço. Dentro do totem, e a identificação dos homens, dos indivíduos com o totem, ela se faz através de várias relações, por exemplo, de parentesco. Ou seja, é uma relação clã e território. Porque a natureza passa a ser classificada e identificada de acordo com o pertencimento a determinados clãs. Então, fica muito patente, de certa maneira, essa construção da identidade clânica, numa relação com o território, onde são praticamente privilegiados, né, a posse e pertencimento dos indivíduos e das coisas. Durkheim também tem um trabalho, além de outros muitos trabalhos interessantes que ele vai nos oferecer para refletirmos em cima e nas nossas áreas de atuação. Ele tem um trabalho bastante interessante, onde ele retoma a questão totêmica, e que ele vai tratar as formas de classificação científica, mostrando a formulação dos conceitos. Né? Como é que os homens vão construindo todo um arsenal conceitual para se relacionar entre si, através dessa relação com a própria natureza. Né? E ele vai chamar essa classificação totêmica como uma das primeiras formas de classificação científica. Se a gente se referir, ou incluir um pouquinho mais, né, na nossa reflexão, a questão do pensamento ocidental,
como é que, dentro da nossa grande tradição judaico-cristã, essa questão da construção, da referência espacial, dentro da nossa história, e a construção da identidade, ou de espaços onde a subjetividade se constitui, a gente pode também recorrer a certos valores que são valores muito presentes, né? Se não explicitamente, mas no nosso imaginário. Então, uma outra esfera de referência bastante importante para a gente desvendar determinadas formações, determinadas relações, né, dos homens entre si, e das suas representações em cima, sobre essas relações, ou dessas relações, é também a constituição de determinados valores ainda muito presentes na nossa cultura. Como, por exemplo, essa separação homem-natureza. Né? Na antropologia tem sido muito tratado e debatido essa separação do homem como um ser da cultura, né? Em oposição aos seres da natureza, que seriam os animais, por exemplo, e não o homem. O homem estaria fora desse âmbito. Né? O corpo pertenceria à natureza, a mente à cultura. Então, essa dicotomia, na verdade, ela vai sendo acompanhada de várias outras separações e dualidades que vão contribuindo para que a gente possa estabelecer determinados parâmetros, muitas vezes ambíguos, mas que não deixam de fazer parte da nossa própria formação enquanto ocidentais. E eu digo isso para fazer uma certa marcação, porque, na verdade, muitas das relações nas populações orientais têm uma outra lógica. Assim como dentro das populações indígenas aqui, nossas, da América ou do Brasil. Por que eu chamo atenção com relação a esses valores? É interessante notar que essas rupturas, por exemplo, elas são descritas, né, desde os textos bíblicos, né, até determinadas práticas. Por exemplo, essa noção de que a perda da terra, né, a separação, por exemplo, do homem da sua morada, ela está muito ligada, de um ponto de vista até ontológico, com a expulsão do paraíso. Essa ruptura que se dá entre o mundo, né, sagrado, e a partir do momento em que Deus expulsa do paraíso, você dessacraliza essas relações. E o homem é jogado no mundo, num espaço profano, onde ele vai ter que construir suas próprias relações e a sua sobrevivência. Né? São valores que vão, por exemplo, recuperar a ideia de espaço sagrado e espaço profano, por exemplo. Né? Dentro das noções de espaço, a gente trabalha com essa separação bastante rígida, às vezes, entre o sagrado e o profano. Né? Que são determinações que passam a nortear determinadas condutas, né, dos homens, e dos grupos e dos indivíduos. Por exemplo, dentro de espaço profano, a gente poderia citar o espaço do trabalho, a fábrica, né, o banco, né, outros locais onde você tem o espaço profano, o espaço das relações sociais, das relações materializadas, né, nesse sentido. Em relação ao espaço sagrado, por exemplo, essa noção de terra santa. A Terra Santa, ela é, por excelência, um espaço sagrado que está no imaginário dos povos, principalmente dentro dessa tradição judaico-cristã. É uma terra, é um espaço de reprodução da vida, de morada. É um espaço que sempre se busca. O nosso referencial na caminhada, na busca de determinados espaços de sobrevivência, tem essa simbologia da busca da Terra Prometida, ou da Terra Santa. Os movimentos sociais, se nós formos ler, muitos deles, na América, inclusive, e em outros locais, em outros países também, mas principalmente tomando o caso das Américas, eles estão muito pautados por essa reconquista, né, do reino perdido, ou seja, a busca do paraíso na Terra. Se pegar, por exemplo, Canudos vai ser um movimento bastante interessante de contestação social num determinado momento, que se vai dirigir contra o Estado, mas que, na verdade, esperava a constituição do reino de Deus na Terra. Você não espera para depois como salvação, mas cria o reino aqui. Então, essa perda da morada mobilizando os grupos humanos em direção à busca da Terra Prometida. Daí o espaço sagrado muitas vezes aparecer como profecia, na trajetória dos grupos camponeses. Se a gente pegar hoje os movimentos camponeses e analisar um pouco os discursos dessas populações, a gente vai visualizar muito essa questão da trajetória camponesa em relação a esta profecia da busca ou do retorno à Terra Prometida. Ou mesmo alguns grupos indígenas, como no caso os Guarani,
né, que tem toda a sua perambulação pelo território brasileiro, e argentino, e paraguaio, e uruguai também, né, como a busca da terra sem males. Né, que espaço é esse? Né, que constituição esses grupos vão tendo na sua vida e na sua história de se relacionar com algo que se coloca na utopia, né, de realização de uma longa caminhada, de uma conquista. De certa maneira, a construção da nossa subjetividade, tendo o espaço como substrato, vai trabalhar com um conjunto de valores, com relações, tá, e com um imaginário que permite territorializar as práticas e as relações todas, ou desterritorializar em determinados momentos. Então, é uma constante desapropriação, ou seja, uma expropriação e uma apropriação de espaços que muitas vezes se dão de formas simultâneas. Eu acho que o vídeo de ontem mostrou bem isso nas falas, né? Essa criação e recriação constante de espaços onde os indivíduos se caracterizam e se constituem como indivíduos. E como é que eles leem esses espaços? Da mesma maneira que a gente pode opor, né, sagrado ao profano, igreja ao mercado, bem lembrando aqui Roberto da Mata, trabalha na mesma relação com a casa e a rua. Por exemplo, a casa como sagrado e a rua como profano. O público e o privado, do ponto de vista do Estado. Então, são pares de oposições, que são oposições complementares, que, de certa maneira, nos favorece, né, quando a gente pensa essa construção num determinado recorte dessa realidade, e uma realidade espacial, materializada, né, e até certo ponto simbólica, né, dessas relações com o espaço. São espaços, de certa forma, que permitem a criação de identidades, mas também de diferenças. Né. Se constrói a identidade a partir do momento que temos os limites dados pela diferença. Né, onde se constroem determinadas subjetividades, né, postas nessa relação identidade e diferença. E que também são espaços de conflitos. Não é possível se construir identidades, né, tendo como parâmetros essas diferenças, sem estarmos colocados num espaço de conflitos. Eu lembro aqui esses conflitos, né, como sistemas de hierarquia, formas de dominação, relações de gênero, relações raciais, todas elas presentes num determinado espaço. Né, seja ele urbano, rural, ou de outra ordem. Como diz o próprio da Mata, né, o campo, a cidade ou outro mundo. Né, pensando em que cabe essas reflexões aqui. E eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, desse conflito. Ficou redundante. Eu trabalhei há um tempo atrás, no começo, até 2000, 2001, com populações migrantes de São Paulo para Mato Grosso. Eu estava fazendo doutorado e era interessante trabalhar com campesinato, e eu fui cair exatamente com uma população no Mato Grosso, com população migrante. E me chamou bastante atenção porque apareceu nesse meio todo não só a questão da peregrinação, da caminhada, da conquista da terra, mas também uma liderança religiosa, né, que estava colocada nesse percurso todo, e na crença e na cabeça das pessoas que migravam, e que, de certa maneira, se desenraizavam das terras em São Paulo, num contexto de imigrantes, na sua maioria, de descendência italiana, no oeste todo de São Paulo, Mirassol, São José do Rio Preto, e em direção até a divisa com Mato Grosso, né, do Rio Paraná, e que viviam com a terra uma relação de arrendatários nas fazendas de café. E que sofrem uma transformação à medida em que essas fazendas vão se transformando em pastagens. Então, é um contexto bastante marcado, né, histórico e politicamente, por transformações no campo. E essas populações vão sendo expropriadas. Né? Não se cumpre muitas vezes os contratos de arrendamento, antes de completar um ano se coloca essa população para fora, e elas ficam praticamente tendo que reconstruir novas territorialidades e vão em massa migrando para o Mato Grosso, onde havia terras disponíveis e que eles podiam, com o dinheiro desta indenização, depois de muita luta e conseguida na justiça, comprar terra e se tornar sitiantes. Então, do ponto de vista da qualidade de vida, eles tinham um salto. Ele saiu da condição de arrendatário para sitiantes. E trabalhando, conversando com eles, muitas das entrevistas, a referência que se fazia e o que se reproduziu no Mato Grosso foi o sítio paulista. Da mesma maneira, a construção da casa, o uso da terra, a disposição das culturas,
Né? Tanto que se constroem, eles conseguem construir 2 cidades na região da Grande Cáceres, Mato Grosso, com o nome das cidades de São Paulo, né, São José dos Quatro Marcos, por conta de São José do Rio Preto, e Mirassol do Oeste, cidades bastante grandes, onde os italianos, na sua maioria, conseguem reconstruir esses espaços, reproduzindo até dentro da casa essa mesma divisão que mantinham nos sítios em São Paulo. De casamentos entre si, e tudo mais. Me chocou, porque na época não era objeto do trabalho, a pesquisa em relação à constituição da família, né, essa desterritorialização e uma nova sociabilidade que exigia organizar novamente um território, que eles construíam. E todos eles, em todas as famílias que eu visitei, ou um pai, ou a mãe, ou uma tia, um irmão, um filho, uma nora, tinham tido, segundo eles, desequilíbrios mentais. E aquilo eu anotava, mas não era objeto da minha pesquisa, e eu fui fazendo as questões, mas aquilo como uma problemática recorrente. Precisou se tratar, porque ficou doente quando veio para cá, ficou doente quando veio para cá. É claro que há um significado extremamente profundo, né, no que eles chamavam de desequilíbrios. Né, problema nervoso, e aí teve que fazer tratamento e tudo mais. E isso me levava a questionar exatamente esse processo migratório, né, que hoje a gente vê, e tem vários estudos, e isso está constatado na problemática das migrações atuais, principalmente das migrações transnacionais. E essas pessoas começavam a fazer referência exatamente, né, a essa questão da perda da terra, da necessidade da construção de uma nova identidade, numa outra terra, numa outra área. Ligação essa que, inclusive, até hoje, eles mantêm, não diretamente com Cuiabá, que seria o centro administrativo mais próximo, que, inclusive, legisla sobre a própria terra que eles têm lá, mas com São José do Rio Preto. Tratamento médico, assistencial, é São José do Rio Preto. Então, veja, até que ponto, né, essa desterritorialização leva a uma quebra, a uma ruptura de vínculos, né, que os indivíduos têm dentro da sua própria identidade. E essa ruptura interferindo, na verdade, na construção e na necessidade de novos parâmetros. E aí eu me dei o trabalho de voltar a algumas leituras, inclusive a recuperar, do Ernesto De Martino, da Escola de Roma, sobre a noção de fim de mundo, onde ele trabalha com muita propriedade, né, não só uma caracterização social e psicológica, né, dos indivíduos nesse contexto, né, de fim de mundo. E ele trata essas rupturas culturais como apocalipse cultural. Né? E aí, praticamente, era o espaço onde essa população e muitos desses indivíduos se enquadravam. Né? E eu consegui praticamente amarrar um pouco essa visão do De Martino, onde a própria explicação, dentro do contexto migratório, se fazia possível. Essa noção de terra e espaço também nos remete a diferentes formas de apropriação desse espaço. Né? Algo que se coloca como relacional, que se constrói através da relação de homens e mulheres com o espaço. Porque homens e mulheres têm formas diferenciadas de apropriação e de relação com o espaço. Né? Para não dizer que as visões de mundo também são diferentes. Então, homens e mulheres têm, né, na sua concretude, lógicas de interpretação e de apropriação muito diferentes, coisa que a gente percebe hoje em vários grupos humanos, trabalhando principalmente com remanescentes de quilombo. Né? Nas áreas remanescentes de quilombo é muito importante a presença, né, como a Neuza Guzmão, uma colega, trabalhou sobre terra de preto, e ela começa a notar que essas áreas onde houve população escrava, onde essa mobilidade da mão de obra foi muito grande, e que as mulheres permaneciam na terra, então até o título do trabalho dela é Terra de Preto, Terra de Mulheres. Né? Onde a mulher tem uma grande centralidade na relação com a terra e na pontuação, né, como núcleo de identidade grupal, que hoje é recorrente, dado ao conhecimento dos vários trabalhos e da pesquisa, nas áreas remanescentes de quilombo. Então, essa apropriação relacional de homens e mulheres com o espaço também mostra, né, por exemplo, nos espaços públicos, a relação masculina e feminina desses espaços é diferenciada, assim como dentro da casa. Quem é que manda no espaço doméstico? E não é só na nossa sociedade, que a mulher tem uma certa ascendência, nas aldeias indígenas, a casa também é um espaço feminino. É um espaço apropriado pela mulher, mas de forma diferente, o espaço da aldeia em relação, por exemplo, ao espaço urbano,
ele não é apropriado também pelas mulheres ou pelas classes sociais? Na aldeia você tem os grupos de idade. O recorte social da construção, no contexto onde a construção dessas identidades vão se fazer, por exemplo, não são de classes sociais, como no nosso caso, no nosso contexto, mas, por exemplo, nos grupos de idade. Né? Nos jovens, nos casados, os velhos. E isso tem também uma caracterização de diversas formas de apropriar o espaço. Por exemplo, jovens não circulam pelos mesmos espaços onde os casados e caçadores, por exemplo, circulam. Assim como as crianças, assim como as mulheres. Então, em contextos diferentes, tanto nas aldeias, como nas aldeias urbanas, como eu costumo dizer, como na cidade, né, e nas áreas rurais, elas nos oferecem contextos para a gente pensar de forma diferenciada essas relações de gênero, né, a construção da identidade e da subjetividade dentro do espaço também passa pela questão de gênero. Não é só da classe social, mas da questão do gênero, da questão das relações raciais, que vão dar, na verdade, uma leitura e uma dimensão bastante diferenciada entre um e outro grupo. Né? Quanto tempo eu tenho? 7 minutos. Então, vou procurar dar uma reduzida para a gente poder depois deixar um tempo para o debate. Então, de certa maneira, há um trabalho bastante interessante. Eu aqui conversava até com o Vinícius, lamentando até a falta do Carlos Rodrigues Brandão. Se a gente pensa, por exemplo, também o espaço numa perspectiva de tempo, né, essa relação espaço e tempo é uma coisa bastante interessante, porque você pode trabalhar, não existe um sem o outro. Né? Quando nós normalmente trabalhamos com a ideia de que você trabalha a noção de distância, né? Há quanto tempo fica? Você me pergunta qual a quilometragem entre, por exemplo, Brasília e Goiânia. Você diz há quanto tempo fica? Então, eles são traduzíveis entre si, porque eles têm uma certa complementaridade. E o Brandão tem um trabalho bastante interessante, quando ele analisa essa questão espacial, e ele vai trabalhar a noção de territórios, numa perspectiva temporal, mostrando, né, um pouco o que a professora Leonilde falava ontem, dessa mudança, né, das relações campo-cidade, né, no Brasil. E o Brandão tem um trabalho bastante significativo, onde ele vai ilustrar esse contínuo, né, campo-cidade ou sertão-cidade, que ele chama no artigo, em que existem vários recortes, onde a posição do indivíduo em cada um desses contextos, por exemplo, o sítio, o bairro rural, a vila, a cidade, a metrópole. Né? Então ele vai mostrando que em cada um desses contextos, o indivíduo tem uma inserção diferenciada que permite com que o conjunto de relações dele vá mudando à medida, como ele diz lá no texto, à medida em que as luzes da cidade espantam assombrações do campo, né? Ou assombrações da vida rural. Então, esse contínuo, na verdade, também acontece. Né? Se a gente pega a constituição de uma cidade hoje, uma metrópole como São Paulo, né? Ou como Brasília, né? Bastante característica nesse sentido, você tem uma espacialidade que se constitui, se reescreve, se ressignifica para pessoas que se apropriam diferentemente desses espaços. Né? Se você pegar, por exemplo, a periferia de Brasília e o centro, são coisas bastante distintas. Né? Onde a relação de gênero, a relação das classes sociais, público-privado, são formas bastante diferenciadas que exigem novas leituras. Né? E eu fiquei bastante contente ontem quando a professora Leonilde falou a respeito dessa ressignificação, né, em que a gente tem e que a gente se encontra diante das situações que essas mudanças entre campo e cidade colocam hoje. Não como oposições, né, mas como contínuo. Que você não teria essa ruptura entre campo e cidade, mas uma situação bastante de trânsito e situacional mesmo, né, que se coloca entre uma e outra. Então, pensar o espaço, né, como terra também nos remete, e como substrato para a nossa inserção e a constituição de identidade e de subjetividade, que pode ser grupal e, no caso da subjetividade, individual também, é que tem grupos, na verdade, que não conseguem trabalhar com essa ideia do indivíduo separadamente do seu núcleo. A noção de pessoa, por exemplo, na antropologia, é diferente da noção de indivíduo. Indivíduo e pessoa são coisas distintas, e não só na antropologia, mas no direito hoje também. Né? Então, são coisas que dariam para a gente também trabalhar de forma até separada e relacionando uma a outra.
Mas pensar o espaço, né, com relação a espaço enquanto terra, enquanto local de vida, enquanto local de produção e reprodução da vida, enquanto local de significações, né, é pensar, de certa maneira, em esferas materiais e simbólicas. Né, recupera novos valores. E recuperar novos valores, muitas vezes, implica em dar uma nova significação a esses valores. Né. E novos espaços pressupõem sempre a construção de novas identidades. Né. Tanto o espaço dos remanescentes de quilombo, da aldeia, dos assentamentos, permitem que façamos uma reinvenção dessas relações sociais. Né. Permite rupturas e religações. Né. Se nós pensamos, por exemplo, a terra, o sentido do que seja terra na América, né, fazendo um recorte aí, a América para os europeus era o Eldorado, né, era um local de conquista, de apropriação, de dominação. A América indígena, por exemplo, é a terra-mãe. Né, na visão indígena, na visão desses movimentos indígenas, por exemplo, na América Latina, se a gente pega todos esses indígenas do Chaco, do sul da Argentina, ou mesmo da região andina, essa ideia é muito presente de que a terra é, por exemplo, a mãe terra, ou seja, a Pachamama. Né? Ontem, ainda vendo o lançamento de um coral guarani, o lançamento de um CD do coral guarani, estavam fazendo uma entrevista com um dos indígenas e falando do conflito, e ele dizia, bom, a terra é nossa mãe. Então, essa identidade, por exemplo, entre terra e gênero, ou terra e mulher, é muito próxima em várias culturas. Né? A terra como algo feminino, aquilo que produz a vida, né? Assim como as mulheres. E também decorrente disso, muitas vezes, terra e mulher serem entendidas como bens. Né? Bens sobre os quais recaem diferentes formas de apropriação. De idealização, muitas vezes, e até de violência. Né? De questões, por exemplo, que nos fazem pensar esta relação, e que é trabalhada hoje nos movimentos sociais, né, na sua maioria, como o dom da vida sendo necessária a partir destes dois elementos. Né? A semente como algo que você pode selecionar, separar, né, para frutificar ou fertilizar, por exemplo, na terra, e a terra sendo muito identidade, tendo uma grande identidade com a figura da mulher. Né? Talvez aí, se pensarmos um pouco ao longo da nossa história cultural, ambas como patrimônio, e muitas vezes patrimônio dos homens. Né? Então, também uma outra esfera de conflitos em que, na verdade, a gente poderia estar se debruçando. De maneira geral, eu não quero me alongar muito mais, mas retomar, né, para a nossa reflexão essa ideia, né, ou as ideias, ou valores, ou pontos, né, interessantes em que a gente não separe, né, mas coloque em relação para discussão, coloque, de certa maneira, em confronto, né, em contradição e complementaridade, questões como a constituição do espaço, passando, né, dentro de diferentes contextos culturais, por relações construídas pelos grupos humanos, envolvendo relações raciais, relações de gênero, classes sociais. Tá? E, principalmente, uma perspectiva, num conjunto de crenças, uma perspectiva simbólica também desses significados. Tá? Muito obrigada. Bem, desde a antropologia, a professora Bernadette vem nos trazer aí muitas referências ilustrativas, múltiplas, complexas e plurais, né? Vem nos apresentar que o trabalho de desenvolver um pensamento sobre as relações entre espaço, território, terra e subjetividade, portanto, é uma tarefa bastante gigantesca, haja visto a necessidade de dialogar com vários dessas perspectivas e problemáticas e formas já inauguradas de investigação das questões de geração, gênero, enfim, que atravessam esse problema. E agora vamos ouvir, desde a geografia, nesse diálogo interdisciplinar, nós vamos ouvir então o Lyndon trazer suas contribuições.
Bom dia. É com satisfação que eu recebi o convite do Conselho para estar aqui com vocês hoje de manhã. E confesso que num primeiro momento, pelo convite, eu fiquei assim meio temeroso, né? Porque apesar dessa interdisciplinaridade, dessa busca de uma transdisciplinaridade que hoje tem marcado de forma presente as ciências sociais e humanas de forma geral, é a primeira vez que eu tenho um contato mais próximo com o público da psicologia, né? Infelizmente, a gente não consegue abarcar, né, até gostaríamos, todas as áreas do saber que nos trazem contribuições ou nas quais a gente possa contribuir, mas isso, obviamente, é impossível, né? Mas, quando eu vi o tema espaço como substrato para a constituição da subjetividade, eu confesso que eu fiquei bastante intrigado e tocado a vir aqui contribuir um pouco com esse evento, colaborar no sentido de trazer algumas questões que nós, da geografia, como geógrafos, temos tratado e como nós entendemos e como nós tentamos contribuir com essa discussão. Tá? Então eu agradeço essa oportunidade que me foi dada e gostaria de tentar colocar um pouco as minhas perspectivas sobre esse assunto, para a gente tentar fazer um debate, para a gente tentar dialogar um pouco sobre isso. A primeira questão que eu levanto é a importância de um tema como esse, não só para a psicologia, mas para as demais ciências humanas e sociais em geral, e para a humanidade como um todo. Já que hoje, mais do que nunca, embora alguns digam que não, eu continuo insistindo, a questão do espaço, que não se dissocia, obviamente, da questão de apreensão do tempo, espaço-tempo, é uma unidade indissolúvel, como a minha colega que me precedeu já deixou bem claro, remete a pensar todas as grandes questões do mundo atual. Seja no nível local, o habitar, o viver, seja no nível global. Os grandes conflitos ainda subsistentes no mundo atual remetem exatamente à questão da apropriação do espaço-tempo. Então, eu acho extremamente importante essa questão. Eu gostaria, então, de fazer uma contribuição no sentido de formular e de colocar algumas visões teóricas do que nós consideramos o espaço a partir da geografia e qual contribuição nós podemos ter. O espaço, durante muito tempo, inclusive para nós geógrafos, ele foi pensado como sustentáculo, como continente, aquilo que contém alguma coisa. Ou seja, era simplesmente a dimensão do que está posto sem a sociedade. Seria onde a sociedade habita. Essa noção de espaço, ou esse conceito de espaço, felizmente hoje, não atende mais às nossas necessidades. E o conceito de espaço hoje pressupõe não só o continente como o conteúdo. Ou o espaço hoje é uma forma-conteúdo, como nós dizemos. É tanto aquilo que contém, como aquilo que está contido, como as relações existentes entre ambos. Ou como nos ensina o Milton Santos, é um conjunto indissociável, solidário e dialético de sistemas de objetos e sistemas de ações. Ou seja, todas as ações que foram criadas e reproduzidas ao longo da história, no sentido de transformar a natureza. E todos nós sabemos que essa é uma questão fundamental para a reprodução da vida. O homem, com o passar do tempo, vem mudando, modificando a natureza, transformando a natureza e construindo os sistemas de objetos, que nada mais são do que o conjunto das forças produtivas. Tudo que está ao nosso redor. E que foram criados para propiciar a nossa reprodução enquanto indivíduos dentro da sociedade. Mas essa reprodução dos objetos, ela não está dissociada das relações sociais que foram também construídas ao longo da história para tornar possível essa vida. Que seriam então o quê? O conjunto das relações sociais de produção, o sistema de ações. Sejam relações políticas, econômicas, sociais, qualquer tipo de relação. É por isso que o Lefebvre
filósofo francês, nos diz que hoje, para pensar a nossa sociedade, dentro do modo de produção capitalista, muito mais do que pensar simplesmente as relações de produção, ou seja, aquilo que o marxismo mais ortodoxo chamava de infraestrutura, nos remete a pensar a própria reprodução das relações sociais de produção, que é algo muito mais complexo e muito mais interessante, diga-se de passagem. Ou seja, como é que a sociedade vem se organizando ao longo do tempo para propiciar não só a própria existência do modo de produção, como a própria existência da vida das relações sociais. Então, pensar o espaço hoje para nós da geografia nos remete a pensar dessa maneira. Como é que surge esse espaço geográfico? Como é que ele se transforma ao longo do tempo? Rapidamente, nós podemos dizer que existiu, num momento dado, uma natureza primária, uma natureza inicial, a chamada natureza virgem, digamos assim. E que, com o surgimento do homem, ser social, passou a ser transformada, passou a ser modificada através do trabalho. O homem se apropriando de uma determinada técnica, que evolui bastante, hoje nós sabemos disso, vai transformando essa natureza para propiciar a sua vida. Criando o que nós chamamos de meio técnico. Desde aquele primeiro artefato, a pedra polida, a primeira machadinha, a primeira lança, até talvez o elemento mais enigmático da técnica hoje, a chamada máquina informacional ou computador, o movimento geral é o mesmo. O que vem mudando é o quê? É a técnica como se faz isso. É a transformação que o homem, através da sua capacidade cognitiva, conseguiu transformar. Através da sua capacidade científica, conseguiu engendrar como novos instrumentos. A ponto de que, a partir da passagem de um meio natural, onde a natureza imperava, para um meio técnico, em que o enigma fundamental é aquele período marcado pela Revolução Industrial, nós temos hoje um movimento crescente desse processo que nos traz ao que alguns teóricos, principalmente Milton Santos, chama de período técnico-científico informacional. Que é o momento da nossa historicidade em que nós vivemos hoje. E que é marcado fundamentalmente pela tríade técnica, informação e ciência. Nunca antes na história da humanidade, esses três elementos estiveram tão embrincados, a ponto de que hoje, qualquer questão mínima que nós pensemos, inclusive na nossa cotidianidade, no nosso dia a dia, nós vamos ver que os objetos trazem uma dimensão técnica, informacional e científica. Essa discussão toda da TV digital, do modelo, do padrão, nos mostra isso, para ficar numa questão mais doméstica, digamos assim. A interface lá no mercado, exceto aquela vendinha, lá da periferia, onde a gente ainda usa a famosa caderneta, a interface, ali do caixa, quando você passa, um scanner, um computador ou coisa parecida, nos mostra muito a inserção disso hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. Ora, pensar o espaço significa pensar esse tempo, esse momento, essa dimensão histórica atual. Como é que nós, geógrafos, trabalhamos com esse espaço? Através do que nós chamamos das dimensões fundamentais, básicas do espaço. O espaço tem uma dimensão físico-territorial, que é onde nós estamos pisando. É o relevo, é o clima. Aquelas variáveis que nós herdamos da natureza, que durante muito tempo foi sinônimo de espaço. Hoje, felizmente, não é mais. Mas também não significa, e isso é importante nós pautarmos para a discussão, que a natureza hoje não é mais importante. E que ela foi totalmente subsumida pelo homem, como alguns acham e advogam. E que é possível ao homem hoje o domínio completo da natureza. A questão ecológica está posta para nos mostrar que não é bem assim. Mas existe uma dimensão social, a face das relações sociais, de gênero, raciais,
e tantas outras que são extremamente importantes, como a colega Bernadette já nos antecipou aqui. Existe a dimensão econômica. Sem cairmos aqui naquele economicismo barato, ela é uma relevante e importante questão para se pensar o espaço. Não podemos esquecer que hoje, no mundo atual, cada vez mais, a pobreza assola a humanidade. Embora a riqueza também seja muito grande, a distribuição dessa riqueza é, por demais, desigualitária. Isso é importante. Existe uma dimensão política que não pode ser negada nunca. Dizem que o Estado-nação acabou, não existe mais Estado. Será, gente? Será que os conflitos, vamos ficar aqui só no Oriente Médio, para não ir muito longe, não demandam a nação e a importância de pensar ainda o Estado-nação? O que é o conflito árabe-israelense, em grande parte, e vamos aqui por um instante colocar aqui a dimensão cultural do lado, religiosa, que é fundamental para entender aquele conflito, mas também, se não, a implantação de um Estado chamado Israel. Isso é uma dimensão política. E uma mais recente descoberta dos geógrafos, e aqui, felizmente, nós temos que agradecer aos nossos colegas das ciências sociais de forma mais ampla, historiadores, antropólogos, sociólogos, a dimensão cultural, que é relevante para pensar o espaço geográfico hoje, sem dúvida nenhuma. Para apreender essa concepção, ou essas dimensões do espaço, os geógrafos se valem de alguns conceitos importantes, ou seja, se instrumentalizam através de alguns conceitos. Uns mais e outros menos, dependendo da área de atuação de cada um deles. Mas eu gostaria de passar para vocês algum deles aqui. Primeiro, o conceito de ambiente. Vejam que eu não estou usando o conceito de meio ambiente. Até porque existe uma certa dualidade aí, no sentido de que meio já é ambiente, e ambiente já é meio. Ou, se vocês quiserem, todo ambiente é inteiro, não pode ser metade, portanto não pode ser meio ambiente. Nós queremos ou um ambiente inteiro ou não queremos nenhum. E ambiente hoje, mais do que nunca, não pode ser pensado única e exclusivamente como o que é natureza, como o que é meio, no sentido antigo. Aquilo que nos cerca. Nós, queiramos ou não, seres sociais, somos também ambiente. Não somente estamos no ambiente. Isso é fundamental quando a gente pensa na questão da Terra. Quando a gente pensa na relação existente entre certas populações e a Terra. Me permita a colega Bernadette aqui entrar um pouquinho naquilo que ela já colocou, mas veja, uma das questões fundamentais que nos leva a pensar hoje a grande diferença entre as civilizações ocidentais, judaico-cristã e orientais, talvez esteja em grande parte aqui. Nós ocidentais fomos formados no sentido de pensar sempre que nós estamos fora dessa relação, no sentido que o ambiente é uma coisa e nós somos outra. Para os orientais, essa relação nunca esteve posta dessa maneira. Já que, para os orientais, o homem é parte constituinte fundamental do meio, ou no nosso caso aqui, do ambiente. Temos também o conceito de paisagem, que nada mais é do que aquilo que nos é visível no espaço. São as formas construídas historicamente, que nos é dado, num certo momento, abranger com a visão. É comum, inclusive, nós dizemos o seguinte: olha o espaço, quando na verdade nós queremos dizer, olha a paisagem. O espaço não pode ser visualizado dessa maneira. A paisagem, sim. Então, quando nós olhamos para uma determinada paisagem e reconhecemos nela, por exemplo, uma paisagem do campo, rural, ou quando nós olhamos para uma cidade e reconhecemos-a como cidade, em grande parte é devido à paisagem. A paisagem tem uma importância fundamental, porque em grande parte é na paisagem que nós reconhecemos de imediato a relação.
por exemplo, de afinidade com certos lugares, ou não. Voltaremos a isso daqui a pouco. Um conceito também importante é o conceito de região, que nos leva ao conceito de regionalização, que é delimitar certos espaços, ou construir, com base em certos elementos, uma delimitação, uma organização espacial, ou definir características e propriedades do espaço, surgindo, portanto, as chamadas regiões. A divisão clássica do território brasileiro, do nosso país, nos diz que existe uma região norte, sul, leste, centro-oeste, aquela coisa toda que nós aprendemos na escola. Hoje, na geografia, nós já não utilizamos mais essa regionalização porque ela não atende mais à necessidade de entender o que é o espaço nacional brasileiro. Porque ela não mais condiz com o que é a realidade da Organização Espacial do Brasil. Existe um conceito de território que inclusive está sendo retomado grandemente hoje nas nossas pesquisas. E o que vem a ser o território? O território nada mais é, ou nada mais são, do que relações de poder no espaço. Então, quando eu penso o espaço sendo apropriado por relações sociais de poder, eu penso na construção de territórios. Durante muito tempo se pensou que a construção de territórios era uma atribuição única do Estado, da nação. Então, construir municípios, estados, países. Hoje em dia, felizmente, nós pensamos o território muito mais amplamente. O que nos faz, por exemplo, pensar em territórios da prostituição nas maioria das cidades brasileiras. Existe sim. Inclusive existe pesquisa geográfica muito bem feita sobre o território da prostituição. Existe território da droga, tanto em nível nacional como internacional. E a existência dos cartéis estão aí para nos mostrar isso. Então pensar território a partir de relações sociais de poder é muito importante nos dias atuais. Não só o território convencional, a divisão em países, em nações, mas principalmente, em grande parte hoje, falta pesquisa sobre esses novos territórios. Ou, se vocês quiserem, sobre as novas territorialidades. Por exemplo, nós queremos refundar os territórios quilombolas. Nós queremos redefinir os espaços territoriais dos faxinalenses, que é uma população tradicional no sul do Brasil, que organiza a sua produção rural de uma forma diferente, muito ligada ainda à dimensão familiar e cultural. E, avançando um pouquinho mais, nós temos também o conceito de lugar, como sendo o local efetivo da reprodução da vida. É onde efetivamente nós habitamos. É onde efetivamente nós existimos. E é onde concretamente nós construímos as nossas relações sociais, políticas, do dia a dia. Porque veja, apesar de nós sabermos que nós vivemos num país chamado Brasil, o que conta, na verdade, no dia a dia para mim e para os meus vizinhos, é que nós moramos lá no Santa Terezinha, que é o nosso bairro, que é a nossa existência concreta. É onde eu estabeleço relações de vizinhança, com o Mário, com o Antônio. É onde eu crio meus filhos. É onde eles são educados. É onde efetivamente está a dimensão do elo de afetividade que eu tenho com o espaço. Também com a terra. É nesse lugar onde nós construímos efetivamente a dimensão da subjetividade e da identidade, concretamente falando. Daí a importância da recuperação desse conceito hoje para nós, tanto do ponto de vista da geografia como das demais ciências sociais. Então nós observamos
que, para pensar o espaço geográfico, nós temos, ao mesmo tempo, uma dimensão única, individualizada, mas nós temos também uma dimensão o quê? De multiplicidade. O espaço é tudo isso ao mesmo tempo, nas suas contradições, nas suas concretitudes, nas suas similitudes. É ambiente, é região, é lugar, é território, é paisagem. Mas essa dimensão da multiplicidade não se dá de forma harmônica, tão somente. Ela é contraditória, ela é conflituosa. Ela é multifacetada. Ela pressupõe questões a serem pensadas, a serem discutidas. Vou ficar aqui numa dimensão importante dentro do nosso tema, no sentido de contribuir para pensarmos a questão do espaço como substrato para a subjetividade, que é pensar o espaço geográfico na sua contribuição da forma como nós, seres humanos, percebemos e construímos as nossas noções de espaço e como nós construímos concretamente as nossas relações com esse espaço na cotidianidade, no dia a dia das nossas vidas. Essa é uma contribuição que me parece importantíssima, porque é através dela que nós vamos entender o outro, ou uma dimensão do outro, que é o diferente. Existe uma contribuição importante de um geógrafo sino-americano chamado Yu Tuan, que desenvolveu o conceito de topofilia, que nos permite pensar essa questão. O que vem a ser, segundo Tuan, a topofilia? É o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. É um conceito difuso, mas é vívido e concreto como experiência pessoal. Segundo Tuan, a nossa convivência num determinado lugar, dadas as características desse lugar, em termos de paisagem, território, ambiente, aquilo que a gente falou, vai construir em cada um de nós um elo de afetividade com esse lugar, que vai nos levar, portanto, à nossa dimensão de subjetividade e de identidade para com esse lugar. Então nós vamos pensar, ou passar a pensar o nosso lugar, e portanto os outros lugares, diferentemente do nosso, ou em comparação com o nosso, a partir dessa dimensão de afetividade, que é o que nós chamamos de característica topofílica. Todos nós aqui já passou pela seguinte sensação. A primeira vez que nós apeamos, como a gente diz no interior de São Paulo, numa rodoviária de uma cidade diferente, o que acontece com a gente, hein, gente? Uma sensação assim meio, diferente, Poxa vida, essa rodoviária é diferente da minha cidade, essas ruas são diferentes daquelas que costumeiramente eu passo, eu trafego. Elas trazem uma certa impressão de o quê? De estranhamento para com o lugar. Por quê? Porque aquele não é o nosso lugar. É um outro lugar. Diferente do nosso. Do qual geralmente nós estamos acostumados no nosso dia a dia. As ruas que nós trafegamos, as pessoas que nós conhecemos, a paisagem que nós reconhecemos no nosso dia a dia é diferente. Isso nos traz uma sensação de estranhamento com aquilo. Mas é importante que basta a gente se deslocar um pouquinho, sobre esse novo lugar, trafegar um pouquinho, passado uma semana, não muito, a gente já está aconchegado, a gente já está reconhecendo certas coisas naquele novo lugar, que são muito semelhantes ou similares àqueles da nossa localidade. O que nos leva já a perceber diferentemente esse novo lugar. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque no mundo
em que se fala tanto em globalização, em dimensão global, em questões globais, econômicas, sociais e políticas, cada vez mais nós temos certo que, para viver num mundo globalizado, antes de mais nada, nós temos que sobreviver no local, na localidade. Nós temos que reconhecer cada vez mais, na dimensão da nossa cotidianidade, no nosso local efetivo de sobrevivência, os elementos efetivos do nosso reconhecimento. E aí eu acho que, me permitam, a psicologia tem uma contribuição efetiva a dar a todos nós. A nos ajudar a entender um pouco mais essa dimensão e conseguimos entender e melhor conviver com essas dimensões. Algumas questões importantes para pensar essas relações topofílicas nos apontam algumas questões. Por exemplo, quais são nossas visões do ambiente? Será que a nossa visão do ambiente e, sentido mais geral de mundo, não está por demais construída por mecanismos globais de consumo, de uma sociedade altamente consumista, de uma sociedade do espetáculo e por aí vai? Deixando um pouco de lado essa questão, essa dimensão do dia a dia? E por isso, uma dificuldade que nós temos de nos reconhecermos e de mostrarmos as nossas afinidades com a nossa cotidianidade, com o nosso local? Até que ponto todos nós, ou muitos de nós, querem viver em grandes cidades, em grandes apartamentos, em grandes comodidades, ao invés de vivermos no nosso bairro, pacato, tranquilo, em casas relativamente humildes, com o mínimo de aconchego para vivermos. O que define efetivamente essa nossa visão? Até que ponto ela é danosa para a nossa vida? Até que ponto ela é significativa para definir o que nós queremos efetivamente da nossa vida? Como percebemos, como estruturamos e como avaliamos o lugar de nossa vida? Por que, em geral, a casa do outro parece sempre melhor que a nossa? Por que, em geral, o carro mais novo parece sempre melhor que o nosso? Sendo que, na verdade, o carro deveria, por princípio, função, simplesmente nos transportar de um lugar para outro. Se o meu cumpre isso muito bem, por que a necessidade de ter um outro do ano, como se diz sempre? Quais foram e quais são os nossos ideais ambientais? É ter mais e mais carros para poluir mais? É consumirmos mais e mais para poluir mais? Como a economia, o estilo de vida e o próprio ambiente físico afetam as atitudes e valores ambientais? Isso é uma questão super importante. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com uma paisagem de uma favela ou de um núcleo subnormal, como se diz conceitualmente, por que a gente tem uma sensação de estranhamento, de não pertencimento? Ao ponto quando a gente está, como estávamos, pessoalmente, eu agora ali num hotel, ali no setor hoteleiro, a gente tende a se sentir bem, confortável, porque está tudo limpinho, porque está tudo bem arrumado. Será que é isso realmente que importa? Será que o ambiente não influencia nessa construção das nossas relações de valores, inclusive para com o lugar, para com os lugares? Até que ponto? Quais são os laços entre ambiente e visão de mundo? Que mundo nós queremos? Que valores sociais, econômicos, políticos nós estamos transmitindo para as novas gerações? Com relação aos indivíduos, às pessoas, fundamentalmente, com relação ao planeta, com relação à vida, com relação à nossa subjetividade, por exemplo.
Tudo isso me parece fundamental quando nós tratamos essa questão do espaço geográfico, hoje, nessa dimensão da importância do que nós estamos tratando hoje aqui. Para tentar ilustrar um pouquinho essa questão, eu gostaria de mostrar, não sei se está bem visível aí para vocês, como essa dimensão da subjetividade com relação ao espaço é importante. Vejam, aí vocês têm uma paisagem, né? Aquilo que é visível, aquilo que meus olhos alcançam. E aí eu pergunto para vocês, do nosso dia a dia, do que a gente tem nas nossas noções, né? Trata-se de uma área rural? É um milharal bastante alto, por sinal, aí, né, ladeando um caminho. Os mais desavisados diriam, com certeza, é uma área rural, né? Não, não é, não. Isso é uma área urbana, consolidada, dentro de uma cidade de porte médio no Paraná, em que simplesmente você tem um milharal. Então isso nos leva a pensar o seguinte, a paisagem é um elemento importante, mas em grande parte a leitura da paisagem está condicionada pelas noções que nós trazemos na nossa cabeça. Ou seja, a dimensão da subjetividade ela é importante, mas ela pode nos trazer alguns equívocos, né, com relação a como a gente se relaciona com a paisagem, por exemplo. Uma outra aí, ó, um cavalinho, umas casinhas espaçadas, algumas árvores, uns terrenos vazios aí. Nós estamos na periferia da cidade? Em geral, as características poderiam nos levar a pensar que sim, né? Um cavalo, um certo espaçamento ali de casario, uma área lá no fundo que já me parece praticamente rural. Não, nós não estamos na periferia, não. Nós estamos numa outra cidade. Nós estamos aí a 3 quilômetros do centro daquela cidade. Dentro do perímetro urbano, se vocês querem saber. Ué, mas para que isso? Para mostrar que as nossas noções de espaço, às vezes, não são fidedignas com o que é o espaço realmente. E agora, nós estamos no centro da cidade? Com certeza, né? A densidade de prédios, a densidade de ocupações, nós temos inclusive ali uma catedral, nós temos inclusive ali um inferno que se tornou as chamadas torres, né, de celulares, de comunicação, que hoje pululam nas cidades, né, até mesmo cidades pequenas, e que a gente imaginava que era só um problema de ordem da paisagem, né? Hoje, com os tais criminosos, aí a gente descobriu que tem outros problemas aí, porque você tem que resolver esse problema que está posto da comunicação nos presídios. Vamos chamar os especialistas da área para nos ajudar nisso. Isso aí é a pobreza? Um casebre humilde, né, isolado ali, já começando a ser cercado do mato. Essa é a imagem que nós temos de pobreza, geralmente, nas nossas cidades, né, gente? Agora, que noção de pobreza é essa? Notadamente, uma noção de pobreza no sentido econômico, pura e simplesmente, né? Será que as pessoas que estão, ou que habitam aí, são pobres, efetivamente? Do ponto de vista, talvez, da distribuição da renda, pera simplesmente dentro de um conceito de salários mínimos, talvez seja. Mas será que é só isso? Será que dentro da dimensão da subjetividade desses moradores, nós não vamos encontrar contraditoriamente uma riqueza, do ponto de vista cultural, da experiência de vida? Será que os habitantes dessa casa não têm uma dimensão de noção de ambiente mais refinada do que a nossa, talvez? Porque ali ele tem que conviver com problemas de ordem ambiental diferentes dos nossos. É um questionamento, é uma pergunta. E aí? Prédio bonito, cobertura, é a riqueza? Para contrapor com aqueles slides anteriores, né? Do ponto de vista econômico, com certeza. Mas será que é isso só que nos interessa? Será que aqui nós vamos encontrar moradores com uma dimensão cultural refinada, ou de mesma, né, riqueza como nós poderíamos encontrar naquela paisagem anterior, naquele outro lugar? São diferentes? Talvez sim, com certeza sim. Mas são melhores, piores? Como avaliar esses conceitos? Uma cerca de prédios aí, né, iguaizinhos, famosas caixinhas de abelha, etc, etc. Vida coletiva. Será que isso forma comunidade? Será que é suficiente juntarmos as pessoas em moradias coletivas, em moradias plurifamiliares, para que elas desenvolvam efetivamente relações de comunidade? Será que
num outro tipo de ocupação urbana, num outro tipo de habitação, isolada, casinhas mais simples, etc, etc. Existe individualidade? As pessoas são mais individualistas? As pessoas são menos cordatas? Ou será que é o contrário? O que uma paisagem, o que uma outra paisagem nos leva a pensar? E até que ponto os nossos valores topofílicos, por exemplo, não estão envolvidos e relacionados a isso? Vamos rezar? Esse é um slide que eu gosto muito de uma área, de um olho d'água chamado São João Maria, de uma cidade em São Paulo, no interior paulista, que está bem próximo ao centro, que é um local de visitação e de peregrinação. É uma pequena mina de um olho d'água, que dá num córrego, tá? E que foi, ao longo do tempo, nos últimos 15 anos, construído uma série de altares e virou centro de peregrinação. As pessoas vão lá coletar água para tomar, porque atribuem àquela água uma certa dimensão curativa. De cara eu já digo para vocês que o pessoal da Química fez análise lá e a água é poluída. Mas como explicar isso? O que envolve isso aí? Que subjetividades e que identidades estão sendo produzidas e formuladas quando a gente pensa nisso? E aí? E esse famoso templo aí, ou algo, uma arquitetura, né, parecida com um templo? Nesse caso aí, Templo do Saber. É a universidade do professor, numa cidade paranaense, onde se fazem cursos, onde se fazem, né, palestras e assim por diante para o pessoal da rede de ensino. Né? Para terminar, gente, e essa bela araucária? É natureza? É natureza natural, como nós geógrafos chamamos, ou é natureza artificial, transformada pelo homem? Esse é um grande dilema hoje para nós geógrafos, né? Voltando um pouquinho para concluir. Até que ponto aquilo que nós chamamos de natureza hoje não é simplesmente um objeto criado ou reproduzido pelo homem, pela sociedade de forma geral? E até que ponto esses elementos da natureza hoje estão presentes na nossa subjetividade? Ou contribuem para contribuir, desculpem a redundância, né? Nos nossos valores espaciais, vamos chamar assim. Na verdade, eu trouxe mais algumas questões, né? Algumas perguntas do que propriamente certezas, vocês perceberam. Mas exatamente para provocar essa discussão, para provocar uma nova forma ou um repensar desses vários questionamentos. Felizmente, nós estamos vivendo, dentro das ciências sociais e humanas de forma geral, e eu acho que nas ciências de forma geral, a chamada quebra de paradigmas, né? Que bom. O tempo das certezas certas se passaram. O que nós temos hoje, infinitamente, são incertezas. E é no tempo das incertezas que a gente avança, que o conhecimento avança, e é que a gente procura melhorar a nossa vida em sociedade. Muito obrigado. Gente, aparentemente, depois de uma fala, duas falas como estas, a gente chega àquela conclusão que o serviço é muito grande, né? Tem muito serviço aí na exploração desse tema da psicologia, da subjetividade, do espaço, quer dizer, nós essa interlocução muito fecunda. Aos dois agradeço previamente pela oportunidade de virem aqui plantar as suas questões, né? Nessa terra que, de certa forma, se você não teve mais contato com a contribuição da psicologia nesse debate, talvez foi porque a psicologia não tem frequentado muito esse debate, né? Então talvez é nós que tenhamos que caminhar um pouco nessa direção. Temos estado muito plantados em certos lugares e talvez precisamos nos movimentar um pouco mais. Esse seminário busca fazer isso. Temos agora meia hora, temos a oportunidade que vocês possam dirigir questões, trazer problemas, pensamentos surgidos e suscitados pela interferência dos dois colegas. Às 10 horas da manhã,
nós teremos apresentação de dos trabalhos que vocês trouxeram para o seminário, né? Teremos 5 salas, tudo está bem distribuído, fácil de ser acessível. Assim que a gente sair desta mesa, a gente vai se dirigir para a apresentação desses trabalhos. Mas agora ainda temos um tempo e devemos aproveitá-lo produzindo questões ou reflexões, pensamentos a partir do que foi trazido pelos colegas. Quem quiser falar, levanta a mão. Eu preciso de ajuda aqui para que tragam um microfone aqui para baixo, por favor. Isso. Não, já vai trazer para você. Ah, já está vindo. Aqui, por favor. Bom dia. Eu sou a Lourdes, sou do setor de gênero do MST. Eu queria agradecer a fala de vocês, foi muito pertinente ao debate que a gente está iniciando, que é um debate muito novo, essa coisa do território, de disputa de espaço, disputa de território. E nós estamos lidando com isso no dia a dia, na nossa luta, com essa disputa, o campo como um espaço de disputa em todos os sentidos, não só da terra, mas nas suas múltiplas dimensões de valores, de produção, da existência de produção de alimentos e tal. Eu estava pensando, desde ontem, das falas de ontem à noite, e comecei a refletir o seguinte: a gente sempre, quando vai falar de campo, a gente sempre faz essa dicotomia, campo e cidade. E a gente sempre avalia campo e cidade, fazendo uma distinção e sempre comparando, no pensamento, sempre essa construção de que a cidade é pensada como progresso, como foi dito ontem e tal. Então, o campo sempre avaliado a partir desse território, cidade, que tem suas diferenças, que tem suas questões e tal. E, a partir da fala de vocês, eu comecei a refletir e pensar o seguinte, é mais para a gente estar pensando mesmo, porque não tem respostas. Mas a questão é a seguinte, é possível pensar o campo a partir dele mesmo? Com suas múltiplas dimensões, suas múltiplas identidades, com seus sujeitos? Eu acho que aqui é que está o desafio da psicologia, também de todos os campos, e, sobretudo, da psicologia. Porque nesse espaço específico, nesse território que a gente diz que o campo é um território em disputa, os sujeitos sociais estão vivendo vários fatores que interferem na sua vida, na sua vivência. Ontem mesmo já foi falado, a gente está lidando com os transgênicos, com as transgenias, a gente está lidando com monoculturas de eucalipto, da cana, da soja, a gente está lidando com o trabalho escravo, tudo que já foi falado desde ontem, que isso traz, à medida que a gente vai avançando no processo de luta e de debate sobre essa luta, muitas outras questões que precisam ser respondidas e que vai formando esse sujeito social que convive nesse território em disputa. E, nesse sentido, a disputa permanece porque, por exemplo, nós, os movimentos sociais, estamos dizendo, estamos nos contrapondo à ideia de que o campo sempre foi pensado para produzir em grande escala e produzir para exportação. E nós estamos dizendo, não, o campo é um lugar de vida, é um lugar onde nós queremos viver, queremos permanecer. Então, é um lugar de vida. O campo, nesse sentido, também de produção de existência, por isso a discussão de valores, de relações que a gente está tentando trazer no dia a dia. E aí eu estava refletindo, o que é novo nisso? Porque a disputa por território sempre teve. Agora, o que é novo? É porque nós estamos
tentando construir a ideia de um sujeito camponês, um homem, uma mulher camponesa, que está enraizado num projeto de mudança. Esse que é o novo para nós, assim, porque nós, claro que sempre houve disputa por espaço, por território, por afirmação, mas hoje, concretamente, a gente lida com a ideia de projeto de mudança. E nesse projeto de mudança está embutido múltiplas dimensões, múltiplas identidades, valores, essas questões todas, as diversas formas de viver e produzir. Então, eu estava mais para nós refletir é isso. É possível pensar o campo a partir dele mesmo, a partir dos seus sujeitos e das suas múltiplas dimensões? Muito obrigada. Nós vamos coletar umas 3 ou 4 questões, depois passamos a mesa para os comentários. Eu sou Leila, eu sou psicóloga e pedagoga do Triângulo Mineiro e represento o Conselho Regional de Psicologia junto a alguns movimentos sociais no Triângulo Mineiro. E a minha preocupação aqui é justamente com a violência que se comete com atingidos por barragem, com indígenas, com assentados ou acampados, né, que vai com destino, que tem o interesse de ser assentado numa determinada área, depois é deslocado para outras áreas em função do desenvolvimento social e econômico. E aí, a nossa experiência com atingidos por barragem nos mostra a infelicidade dos moradores quando saem da beira do rio e são assentados em algum lugar, com casa boa, com televisão, com tudo, e que a infelicidade os adoece. Um sentimento de desterritorialidade muito grande. E que a psicologia não tem dado conta disso. Ela sozinha não vai dar. Ela precisa de outros. E isso, para mim, é um desrespeito aos direitos humanos. E eu gostaria que a mesa comentasse isso mais aprofundadamente. Sérgio Sauer, sou doutor em Sociologia e trabalho no gabinete da senadora Luiz Helena, mas há muitos anos acompanho os movimentos sociais agrários e, apesar de alguns estudiosos trabalharem os temas relacionados à importância da reforma agrária, o professor Leonildo que está aqui, que falou ontem, e tantos outros, uma das concepções centrais na filosofia moderna, na ciência moderna em geral, e aí passando pela sociologia, pela antropologia, a própria psicologia e tal, é uma concepção de que o rural como um todo, o campo, o agrário, é residual. Né? A ideia, uma noção de progresso fundamentado na noção de que a grande aventura dos seres humanos é se deslocar para a cidade. Né? Portanto, o que nós temos hoje no campo brasileiro são aqueles que não foram capazes de se desprender do seu espaço, do seu lugar, ou não foram competentes para se deslocar para os centros urbanos e disputar emprego e tal. Obviamente que eu não concordo com isso, mas toda a minha tentativa de reflexão sobre a importância da reforma agrária parte da tentativa de negação disso na construção de uma outra noção de rural, de ruralidade e tal. Inclusive, a professora Nazaré Vanderlei trata essa discussão do ponto de vista, ela diz que o nosso modelo de desenvolvimento construiu o que ela definiu como ruralidade de espaços vazios. O latifúndio não passa de grandes espaços vazios, né? Vazios de relações sociais, vazios de relações
econômicas e assim por diante. Por outro lado, eu acho que a luta pela terra é uma luta por um lugar. Então, toda a minha construção, e nessa luta por um lugar, um dos temas centrais é a construção da identidade. Seria talvez a minha indagação para a mesa. E daí, nas minhas pesquisas de campo, era impressionante. E daí, eu parti de alguns pressupostos que depois acabaram sendo equivocados, de uma discussão do Auger sobre os não-lugares. Então, eu parti da discussão de que os sem terras acampados à beira da estrada, como um lugar de ninguém, né? Um espaço público que não é nem necessariamente do Estado, nem necessariamente privado, era um lugar onde os acampamentos das relações não identitárias. E depois a chegada na terra, a relação com a natureza, a produção, a constituição como seres humanos, como trabalhadores produtivos, etc., 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 constituía uma identidade. A primeira constatação foi de que não é assim. E os discursos e as falas dos sem terras à beira da estrada, daquilo é o lugar deles. Porque é um espaço identitário de relações, porque é um espaço de lutas. Né? E alguns, inclusive, falavam da saudade do acampamento. Né? Da saudade do acampamento porque havia proximidade, porque havia identidade de luta e assim por diante. Mas eu estou dizendo essas coisas talvez só para compartilhar a importância que vocês trazem de uma discussão que não é consensual da importância dos lugares na discussão sobre sujeito político, a importância da relação com o lugar na constituição da identidade. Né? E talvez, justamente, na minha opinião, a luta pela terra, como algo não de resistência ao moderno, mas justamente da constituição de uma outra modernidade, da constituição de uma modernidade que justamente reestabelece uma relação com o lugar, com o território e tal. E aí, para mim, é fundamental dois conceitos, um do Foucault, um do Bourdieu, em que ele diz o seguinte, de que região é, na verdade, uma divisão. E aí faz uma separação gráfica, porque não é só uma separação, mas é o poder de ver, no sentido de fazer as pessoas acreditarem e verem que ali há um lugar diferenciado. E uma outra concepção que é do Foucault da heterotopia, né? Que é não um não lugar, mas é um outro lugar, ou seja, um espaço que é essencialmente diferente, que é, por exemplo, para um assentado, e que não é o mesmo espaço para quem olha de fora. Tá? Então, é um pouco isso, mas a minha questão, não é exatamente uma questão, mas talvez vocês poderiam trabalhar um pouco melhor essa questão da relação entre lugar e identidade. Obrigado. Bom dia a todos. Vou tentar falar, se a gripe me permitir. Meu nome é Rita Laura, eu sou professora da Universidade Federal de São João del Rei e, infelizmente, não pude vir para a abertura porque a febre não me permitiu. Eu estou extremamente gripada mesmo, mas eu não poderia me calar diante da chamada do seminário. Eu fiz minha graduação e meu mestrado aqui nesta universidade, na Universidade de Brasília, no Instituto de Psicologia. E quer dizer, eu não sei dizer o dia, o lugar em que o mundo rural, e mais especificamente eu quero trazer mais uma coisa extremamente importante, que é a questão da educação. No meu caso, eu chamo educação rural, entrou na minha vida, porque eu nasci numa zona rural, no interior de Alagoas, e desde sempre ela faz parte da minha vida, né? E como graduanda, né, de psicologia, eu já estudava, tentava fazer algumas pesquisas e projetos de extensão nessa área.
E aí, naquele momento ainda, em 70, no início, final de 70, começo dos anos 80, eu tive que fazer escolhas. E a minha escolha foi pela escola rural oferecida, veiculada pelo Sistema Oficial de Ensino, que eu acho, no meu ponto de vista, uma das reivindicações do MST, desde que uma escola cidadã, né, com qualidade. Quando eu fui para o meu mestrado, eu fiquei extremamente desesperada, porque eu não tinha nem quem me orientasse nesta universidade. Me senti extremamente só e solitária. Até que um dia, uma professora, Sandra Francesca, que hoje está na Universidade Católica de Brasília, disse, nós vamos estudar isso juntas. E eu fiquei extremamente impactada com o resultado da minha pesquisa, naquele momento, 90, quando os professores das escolas rurais do Distrito Federal, né, quer dizer, uma área extremamente privilegiada, dizia, né, que em nada, ou quase nada, a psicologia, enquanto ciência, e o psicólogo escolar, enquanto uma área de atuação, em nada servia à escola rural. Era 100% das minhas respostas. E eu fiquei extremamente impactada e impotente, e com aquela sensação de total ignorância. E eu falei, e aí, o que é que a psicologia vai fazer? Eu não tinha com quem dialogar naquele momento. E o que é que eu fiz? Fui buscar, junto à antropologia, junto à sociologia, à filosofia. Mas era uma conversa, não era um caos, era uma coisa meio solitária, porque eu acho que tudo que fala de terra tem que ter um caos, né? E eu adoro um caos. Eu dizia, para quem que eu vou contar meu caos? Né? E não tinha para quem contar. E de repente, não mais que de repente, assim como nos anos 80 houve um pool de publicações sobre educação rural, no final da década de 90, começo de 2000, houve um pool das publicações do MST, o que me deixou extremamente feliz. Mas eu dizia, eu ainda quero continuar estudando as escolas, quer do direito do cidadão brasileiro que mora no campo e que é oferecida pelo poder público municipal. E fui para o meu doutorado na PUC do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, fiquei 1 ano e meio sem orientador, né? Porque orientar uma psicóloga que tem interesse por educação rural é meio complicado. E eu vim, adoentada, para esse seminário, dar os parabéns ao Conselho Federal de Psicologia, 1000 quilômetros daqui para São João del Rei, lá está próximo de 0 graus, tá, gente? É por isso que eu estou muito gripada. Trouxe 2 alunas que eu acho que ainda não acordaram, porque nós chegamos ontem, 2 pesquisadoras. Vim, assim, com uma grande ansiedade para ouvir e colocar da minha alegria em saber que finalmente a psicologia está se debruçando sobre esse tema. Sabe, eu lutei toda a minha vida para derrubar os muros das universidades, onde estive como pesquisadora, como professora, aqui na UNB, na Universidade Católica de Brasília e hoje na UFSJ, para ir de encontro a este homem do campo. Você colocou uma coisa, será se nós podemos entender, analisar, estudar o campo a partir do campo? Sim. Lá tem uma coisa chamada homem. E lá tem uma coisa chamada natureza, que muito bem colocou o professor Lindo. Então, nós temos tudo para fazer. O que nós precisamos é, talvez, dispor, tirar, sabe? Mas não é no sentido de dispor, é tirar mesmo a nossa vaidade de acadêmico. Porque o que eu escuto de professor é assim, eu não entendo nada que vocês falam. Eu não sou um ator, eu sou uma pessoa. Quando falam para eles, os atores sociais, me perdoem a franqueza. Eu sou uma pessoa, eu não sei fazer teatro. Isso é o que eu escuto das professores rurais. E não do Nordeste, viu? Porque escutam o meu sotaque nordestino. Aí pensa que eu estou falando de uma zona central do estado, dos estados mais progressistas, mais ricos do país, que é Minas Gerais. E elas falam, eu não entendo, quem é esse tal de Bigodes? Quem? Eu sei que eu estou falando muito, mas é um grande desabafo. Esse meu desabafo faz 20 anos que está aqui dentro. Eu agora vou melhorar da gripe. Obrigada.
recebido o seu E vou desabafo. finalizar dizendo da minha ansiedade pelo tema de amanhã e dizer que eu estou feliz e parabéns, viu, Conselho? Muito obrigada. Vamos passar, na verdade é um papel difícil que tem que combinar para dar tempo. Daqui a pouco vão apresentar os trabalhos. Se a gente atrasa aqui, atrasa tudo, né? Então, desculpe, mas muito bem recebido o seu depoimento, muito importante. Então, vamos passar agora para a Margarete, a Bernadette, desculpe, misturei tudo agora. A Bernadette, por favor. Teria alguma coisa, Lindon, para começar? Talvez eu não consiga responder de todo, né? Eu gostaria depois que o Lindon provavelmente complemente coisas aqui. Eu vou passar um pouco rápido. Eu acho que eu vou tentar pegar alguns pontos, tá? Das questões levantadas e mesmo das observações que foram colocadas. Por exemplo, com relação à discussão da companheira do MST, né, com relação a esse trabalho que vem sendo desenvolvido dentro do movimento. E isso não é só no MST, mas a gente acompanha muito bem no movimento das mulheres camponesas, no MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Né? Você tem hoje um rol de questões que estão postas nos movimentos e que têm, de certa maneira, contribuído, acho que, para o próprio avanço, né? Em relação, inclusive, às instituições, né? Certas conquistas que estão sendo feitas a partir daí. Eu acho que essa questão que você coloca, por exemplo, de pensar o campo a partir dele mesmo, é no sentido de que você tem, nas próprias relações que se dão nesses espaços, no próprio campo, ou entre as pessoas e a própria vida rural, espaços diferenciados. Né? Então, você pode pensar o campo a partir de um conhecimento camponês, de uma cultura camponesa, e isso, de certa maneira, que tem dado base para a gente recuperar, né, essa força da redefinição hoje necessária por esses grupos de ser camponês e do próprio campesinato. Penso também que normalmente se discute o campo, muitas vezes hoje, visto de fora, visto da cidade, no campo em si ou por si. Né? De certa maneira, a gente tem que pensar o campo para si, o campo se pensar, o campo para si. Né? No sentido de que isso repõe a necessidade de pensar a condição camponesa. Né? Agora, que nesse ponto de vista não vai se dar isolado das relações com a cidade. Né? Então, eu acho que o contexto que a gente tem hoje não dá para separar, né? Quando se trata das oposições, de uma própria contradição que gera, né, frutos, eu acho que no sentido de que esse rural tem guardado em si, na sua história, na sua condição, nessa constituição do ser camponês. Né? Então tem uma historicidade, tem um contexto social, mas também eu acho que tem essa relação para pensar no seu par em oposição e no seu par complementar, que seria o urbano. Né? Com relação à questão da lei, eu vou passar rapidamente, só essa questão da remoção dos ribeirinhos e dessa ruptura que se estabelece, é muito interessante porque é uma visão diferente de uma série de relações que são constituídas por populações que vivem com a terra, numa relação íntima com a terra, e outras que vivem numa relação íntima entre a terra e a água. Eu, recentemente, trabalhando com populações ribeirinhas na Amazônia, é um outro mundo este mundo das águas, é um outro mundo de relações, inclusive de tempo e de espaço, é o espaço das águas, é outra coisa, é outro tempo. Então, realmente, esse afastamento, essa quebra, né, da remoção e reassentamento dessas populações, com certeza vão provocar uma ruptura que vai atingir frontalmente a questão da esperança, do sentido de ser, né, buscando a necessidade de se redefinir enquanto pessoa. É uma ruptura cultural profunda, inclusive. Né, como eles, às vezes, se chamam sem rio. Né, agora. Do professor Sérgio, eu acho que tem bastante uma colocação muito precisa e que é importante para nós. Eu vou pegar mais essa questão da noção de progresso, que eu acho extremamente importante e na qual muito se baseia, eu acho que a própria academia e os próprios políticos, os próprios programas, a própria política pública, né, ela vem em cima disso, que é se apropriar mesmo dessa noção de progresso para fixar uma dicotomia entre rural e urbano. Né? É uma ideia que são noções que vêm de um ideário positivista mesmo, né, republicano, que no Brasil tem bastante firmeza, né, eu diria,
um republicano que atualiza, né, o arcaico, que atualiza a colônia e não dissolve os vínculos que essa colônia estabelece, inclusive de poder e de mando, né, haja visto este local, esta cidade que nós nos encontramos. Né, é uma grande, eu diria que em determinados momentos eu fico até meio que pensando que o Congresso muitas vezes parece um grande ambiente que reproduz a nossa Casa Grande. As senzalas estão por aí também. Então, veja, eu acho que essa noção de progresso é uma noção que realmente cria uma dicotomia entre o arcaico e o moderno, né, para colocar, na verdade, como pares em oposição, para fazer com que essa dicotomia ela sirva, na verdade, para você pontuar, né, o que está dentro e o que está fora. Né? Eu acho que essa noção de dentro e fora é justamente o que você coloca, aquilo que você aceita, que você inclui, o que você exclui. Então, essa ideia, né, de você redefinir determinadas áreas como fora, como excluídas, ela parte exatamente dessa noção de uma nova modernidade, né, que seria essa nova modernidade. E que passa por uma construção mesmo dessa visão. Né, uma construção de uma visão que faz com que você atribua a tudo que vem do campo, que vem das áreas rurais, como algo em extinção. Né, como algo que está na passagem. E isso, de certa maneira, é prejudicial. Os movimentos não conseguem avançar e não conseguem se fazer exatamente porque você tem um empecilho que se torna, inclusive, legal, né, de avançar nas suas conquistas. Né. E eu acho que essa discussão sobre modernidade, a gente não vai se alongar aqui, mas o que é modernidade hoje? O que é ser moderno? Será que nós somos tão modernos assim? Né? Principalmente nós, brasileiros, com um passado colonial de mais de 300 anos? Eu muitas vezes fico na dúvida, acho que somos muito mais, do ponto de vista dos valores coloniais, do que modernos. Né? E acho que essa modernidade realmente é uma contemporaneidade de tradições mesmo. Tá? Obrigada. Claro que são uma série de questões, nós teríamos que fazer novamente toda a fala aqui para tratar disso aqui. Tá? E não é o caso. Então, vou tentar sintetizar aqui rapidamente, ponto de vista, tentando juntar as três questões, na seguinte perspectiva. Nós temos que pensar quem anda pensando sobre o campo e a cidade no Brasil e no mundo. Eu acho que isso nos leva a entender isso aqui. Ou seja, o conhecimento que nós temos, como é sabido, né, sobre várias questões, mormente sobre essa dimensão, ela foi produzida num determinado momento por alguns pensadores, por alguns pesquisadores das diversas áreas, que nos levaram a pensar essa realidade. Então, em grande parte, o que nós pensamos, que seja o campo ou a cidade hoje, ou que não seja um e não seja o outro, está mediatizado por esses saberes que nos foram passados. E, em grande parte, nós sabemos que esse saber acadêmico, em grande monta, nunca foi produzido efetivamente por aqueles cidadãos efetivos que vivem, mesmo na cidade ou no campo. Mas foi produzido no âmbito de uma academia ou de grandes pensadores reproduzindo o que eles achavam sobre o campo e sobre a cidade. Não por acaso, hoje, as ciências se voltam exatamente sobre os sujeitos, fundamentalmente. Quem melhor do que os camponeses, os faxinalenses, os quilombolas e por aí vai, para falar sobre a sua realidade, para construir um conhecimento sobre a sua realidade. E aí eu acho que a noção de identidade ela é fundamental. Não só para formular a noção em si de identidade, quer dizer, o escopo do que vem a ser essa identidade, as suas características, mas a partir disso, de formular um conhecimento sobre o campo e sobre a cidade, tá? Que traduza efetivamente essas questões e essas diversidades de pontos de vista. Por exemplo, para nós da geografia, essa discussão campo-cidade, né, ela já é bastante efetiva, já vem de grandes tempos. E nós não chegamos a ponto nenhum, na verdade. Né? Porque você tem correntes afirmando que hoje a sociedade é urbana e a questão do campo residual está presente, ou seja, a tendência vem lá de alguns teóricos, inclusive marxistas, né, que pregavam que o fim do campo é isso mesmo, é a proletarização, etc., etc., vai acabar. Outras correntes que vêm no sentido contrário, e aí você gera uma série de posicionamentos a respeito disso. Eu acho, fundamentalmente, o seguinte: se tem poucas coisas que nós efetivamente aprendemos nos últimos anos, dado essa crise aí, a pós-modernidade, essa coisa, foi atentar para
os sujeitos, atender para as pessoas comuns. E aqui nenhum desmerecimento com o comum, mas um grande desmerecimento para com os intelectuais, no sentido de, né, propor discussão. Será que somente os intelectuais, os grandes pensadores, têm, né, essa fleuma de produzir o conhecimento e dizer efetivamente o que é o campo, ou o que é a cidade, ou o que é rural, ou o que é urbano? Será que eu, que orientei, é bom que se diga, alguns trabalhos sobre os faxinalenses lá no Paraná, sobre algumas etnias que trabalham com o campo na pequena propriedade rural, tenho maior sapiência sobre esse saber do que aqueles sujeitos que eu fui entrevistar? Do que eu fui falar? Será que não é o contrário? Será que não são eles que efetivamente têm um conhecimento de fato sobre a realidade existencial deles e da produção dessas relações no lugar? Eu acho que nós precisamos começar a apontar para isso. E essas questões vão nos levar a rever o que nós sabemos sobre campo e sobre cidade. O que nós sabemos sobre os modos de vida nessas localidades. Eu acho que para nós, por exemplo, da geografia, essa redescoberta do lugar, ela é fundamental porque ela nos aponta para o dia a dia, para o cotidiano, para as pessoas concretas e efetivas, e não simplesmente para grandes conceitos e grandes paradigmas que são importantíssimos do ponto de vista de entendimentos, mas que não se consolidam na prática efetiva. Eu acho que o cidadão concreto, real, o seu João, o seu Zé, Dona Maria, né, o Nhoquinha, etc., etc., é que são efetivamente esses sujeitos que precisam ser pensados e concretamente entendidos. Bem, muito bem. Palmas. São muitos os desafios. Eu queria deixar registrado, antes de encerrar a mesa, eu queria deixar registrado 2 ou 3 ideias que talvez possam, surgidas exatamente nesse encontro, que talvez possam apontar pistas para o pensamento, não é? Uma delas é a relação, uma relação do modo de operação psíquico com a questão das incertezas e instabilidades. Me parece que esse é um dado que a gente poderia aportar desde a psicologia para pensar essas presenças do homem no mundo, não é? Na medida em que podemos pensar a cultura como um grande efeito, né? Uma grande tentativa de lidar com as ansiedades que são produzidas pelo caráter incerto do futuro, não é? A produção de cultura, isso está lá num sociólogo psicanalista, não é? Inglês, que é Elio Jacques, que trabalha essa ideia das instituições, a cultura, como respostas no mundo para uma certa ansiedade que o humano tem diante do incerto, não é? Me parece que em diversos momentos trabalhar essa categoria de estabilidade, instabilidade, né, talvez possa ser útil para a gente perceber essas produções. Eu, ouvindo vocês, me evoquei essas ideias do instável e do estável, né? Até para pensar o campo, normalmente, o campo é pensado como a conserva, né? Como um lugar da conserva, o lugar tradicional, dos valores tradicionais, né? E, efetivamente, quando a colega fala um campo em movimento, né? Um camponês em movimento, eu acho que isso traz aí uma forma nova de expressão destas identidades. E no tema identidade, me parece também que a gente podia evocar aqui o George Simmel, né? Quando ele tem um livro que chama A Vida Mental nas Metrópoles, que ele fala dos efeitos dessa aceleração, essa aceleração moderna, e o que ela produz, o que ela obriga o sujeito que tem que lidar com essa aceleração, que tipo de coisa, que tipo de efeito ela produz, mais uma vez falando de instável, estável, né? E uma questão interessante, que ele fala do homem multiplex, porque aqui se falou identidade, e efetivamente o Zimo fala o homem multiplex, porque na verdade não é uma identidade, mas é assim, a cada hora do dia, ou a cada instituição, a cada presença, a cada situação, é acionado em nós uma dimensão de identidade, né? Talvez não pensar aquela identidade como uma totalidade, mas como um recurso de produzir respostas a cada apelo, exigência, constrangimento que a vida faz.
talvez essas são algumas ideias surgidas que podem já indicar que talvez, desde aquilo que a psicologia vem desenvolvendo, a psicanálise vem desenvolvendo, talvez exista aí pontos de diálogo que a oportunidade de ouvi-los atualiza. Então, queria agradecer muito, dizer da importância deste começo interdisciplinar que nós estabelecemos aqui. Queria convidar agora a todos, não é, para que pudessem se dirigir às salas para apresentações de trabalho. Vou dar uma explicação para que vocês possam se orientar. Nós ontem, na comissão organizadora, vivemos um dilema, não é, entre agrupar por temas e baratinar e misturar tudo. Acabamos entendendo que era melhor misturar tudo. Então, os trabalhos estão devidamente, cuidadosamente misturados. Isso significa que pode entrar em qualquer sala, você vai ter 3 coisas diferentes, né? A gente evitou exatamente agrupar por interesse, porque nesse momento pareceu que era mais rico entrar em contato com toda a produção. E assim, são 6 salas que estão estabelecidas, a sala 109, 110, que são no primeiro andar, e a sala 205, 208, 210, 212, que são no segundo andar. Quando vocês chegarem numa sala, já tiveram umas 10 pessoas, 12, 14 pessoas, procure outra, não se agrupem todos para garantir que todas as salas têm uma população mais ou menos igual. E os trabalhos são todos muito interessantes, é uma produção muito rica e a gente espera que da agora até meio-dia a gente possa conversar no pequeno grupo, aprofundando um pouco mais, detalhando um pouco mais nossa reflexão. Mais uma vez agradeço aos nossos palestrantes e nos vemos então agora nos grupos.